Oi, pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de tecnologia farmacêutica. Finalizado o estudo a respeito de formas farmacêuticas, a gente vai falar agora os materiais de acondicionamento que vão receber, que vão armazenar essa forma farmacêutica, o medicamento, tá? Os materiais de embalagem que recebem, que armazenam, que estão em contato com a forma farmacêutica, com o medicamento propriamente dito, a gente chama de materiais de acondicionamento. Então, a gente já tem que começar essa parte fazendo a distinção entre material de embalagem e de acondicionamento, porque não são sinônimos, tá? O material de acondicionamento é um tipo de material de embalagem, mas os materiais de embalagem envolvem não apenas as embalagens que recebem e armazenam o medicamento. Então, estão incluídos como materiais de embalagem o material de bula, de rotulagem, as cartonagens, as caixas de papelão, né? E os materiais de embalagem que recebem e armazenam a forma farmacêutica, o medicamento, que esses sim são os materiais de acondicionamento. Então, os materiais de acondicionamento vão envolver principalmente blister, pote, bisnaga, frascos, ampolas. Aí esses sim são os materiais de acondicionamento propriamente dito. Os materiais de embalagem envolvem não apenas isso, mas também bulas, tá? Materiais de rotulagem, cartonagem também. Nós temos três tipos principais de materiais que podem ser encontrados, né, nas embalagens de acondicionamento, ou seja, aquelas que recebem, que armazenam e, como o próprio nome está dizendo, acondicionam o medicamento, a forma farmacêutica, né? Basicamente, esses materiais podem ser do tipo vidro. E o que nós vamos fazer é especificar os diferentes tipos de vidro quanto à composição e suas características e qual a indicação dos tipos de formas farmacêuticas que podem ser acondicionados por cada um deles. Os metais, em que a gente utiliza principalmente estanho ou alumínio, né? E os plásticos, que também, assim como os vidros, a gente vai ter diferentes tipos de plástico, as especificações de cada um deles e para qual tipo de forma farmacêutica cada um deles estará destinado a acondicionar, né? Um blister, ele já vai ter, na verdade, uma mistura de dois tipos de materiais. Então, eu vou fazer bolhas de ar num plástico que vai ser selado com metal, né? Então, a gente começa com o primeiro tipo de material de acondicionamento de medicamentos de formas farmacêuticas, que são os vidros, né? A gente tem basicamente vidros tipo 1, 2 e 3 e o vidro NP, que é o vidro não parenteral. Porque vidro 1, 2, 3 é para formas farmacêuticas injetáveis, parenterais, tá? Dentre eles, o vidro tipo 1 é o mais amplamente e o mais seguro para acondicionar formas farmacêuticas injetáveis, parenterais, especialmente intravasculares, endovenosas, tá? Esse vidro, quanto à sua composição, ele é de borosilicato e as suas especificações são muito importantes e proporcionam características adequadas para o armazenamento de medicamentos injetáveis, parenterais. Porque ele é um vidro não alcalino, de altíssima resistência térmica. Isso é muito importante, porque após o envase, né, muitas ampolas ou frascos ampolas precisam passar por um processo de esterilização por autoclavação. E se o vidro não tiver uma alta resistência térmica, como é que ele vai resistir às altas temperaturas da autoclavagem, né? Tem uma alta resistência a quebras, né? Uma alta resistência mecânica.
hidrolítica também. Então, é um vidro, né, que na presença de veículos aquosos, ele tende a não levar a hidrólise, né, ou qualquer tipo de desdobramento envolvendo a água da forma farmacêutica. Tá? Alcalinidade de até 1 mililitro de ácido sulfúrico 0,01 molar, feito em ensaio de frasco moído. Então, isso aqui a gente não vai se aprofundar, né? Isso aqui teria que ter um curso a nível de especialização em ciências farmacêuticas, farmacotécnica ou tecnologia farmacêutica, para ver a respeito disso. Mas, né, isso aqui é apenas o ensaio farmacopeico no que diz respeito ao valor de referência para a alcalinidade do vidro, que é de até 1 mililitro de ácido sulfúrico 0,01 molar. Por isso que ele é caracterizado como não alcalino, tá? É o tipo de vidro destinado ao acondicionamento de medicamentos para aplicação intravascular. Então, nós vamos ver dois outros tipos de vidro que também acondicionam injetáveis ou parenterais, tá? Mas a intravascular ou endovenosa só pode ser acondicionada em vidro tipo 1. Porque é o vidro que tem a menor interação química com a forma farmacêutica e a medicação, né, intravascular ou endovenosa, ela não tem nem absorção, né? Não se considera nem na endovenosa ou intravascular a absorção, porque ela já entra em contato direto com a corrente sanguínea. O efeito é em segundos, é imediato. E eu não posso estar vinculando para a corrente sanguínea qualquer tipo de substância constituinte da composição desse vidro, tá? Então, ele é o mais inerte quimicamente, o vidro tipo 1, né? Vidro tipo 2 e vidro tipo 3, que também são indicados, né, para armazenar em condições específicas medicações parenterais, a composição deles já é diferente. Então, aqui eu tenho um vidro de borosilicato. O vidro tipo 2 e tipo 3 é um vidro do tipo sódico-cálcio, tanto 2 quanto 3. A composição deles é a mesma. Ó, sódico e cálcio. Sódico e cálcio. O que diferencia o vidro tipo 2 do vidro tipo 3? O vidro tipo 2 é um vidro tipo 3 que passou por um tratamento da sua superfície interna e que tornou ele com uma resistência hidrolítica maior. Porque vejam vocês que a resistência hidrolítica do vidro tipo 3, ela é média. A do 2, ela é elevada. Porque esse vidro do tipo sódico-cálcico, quando ele passa por um tratamento da sua superfície externa, que o torna mais resistente contra a hidrólise, né, ele torna um vidro tipo 2. Então, ele é um vidro, quimicamente, mais inerte do que o vidro tipo 3. Né? Essa resistência hidrolítica é a capacidade que a composição do vidro tem de não proporcionar desdobramento ou reações com a forma farmacêutica envolvendo a água, tá? O que é muito comum. No ensaio de especificação farmacopeica, porque tem o controle de qualidade para o material de acondicionamento, tá? Isso é descrito na farmacopeia. É o ensaio de frasco inteiro, ao contrário do vidro tipo 1, que o vidro tem que estar moído, né? E é de 0,7 ml de ácido sulfúrico, 0,01 molar, para frascos de até 100 ml, 0,2 de ácido sulfúrico, 0,01 molar, para capacidade acima de 100 ml. A alcalinidade do tipo 3 é de 8,5 ml de ácido sulfúrico, 0,01 molar, com ensaio de vidro moído também, assim como o tipo 1. Bom, para não ter erro, mas entretanto isso é mais oneroso, o mais indicado, o de maior estabilidade, o que vai ter maior resistência a rupturas, a quebras durante impactos mecânicos, o mais inerte quimicamente para medicações parenterais é o tipo 1, sem dúvida. Mas o 2 é descrito que ele pode acondicionar soluções de uso parenteral que sejam neutras e ácidas e que não tenham seu pH alterado. Então, são aquelas soluções que, contendo tamponantes, elas não tendem a ter oscilações em ampla faixa de pH, tá?
Então, se a solução tiver essa característica, ela pode ir em um vidro tipo 2, mesmo ela sendo parenteral. Mas é o que eu disse. Para não ter erro, o mais indicado é 1. O 3, ele pode acondicionar soluções parenterais, desde que nos ensaios de estabilidade fique comprovado que o vidro tipo 3 não levou a perca da estabilidade daquela solução parenteral, que não sofreu reação química a sua composição com a água ou qualquer outro componente dessa forma farmacêutica, tá? Se esse ensaio aprovar que a medicação não sofreu alterações quando acondicionada nesse tipo de vidro, aí sim pode ser utilizado. Mas, entretanto, utiliza ele mais para soluções de uso tópico e oral, tá? Então, ó, para fazer um resumo, o vidro tipo 1 é o preferido para a maioria dos produtos estéreis. Então, parenterais, né, injetáveis e principalmente a via endovenosa ou intravascular, né, não tem discussão. Tem que ser vidro tipo 1, tá? Os vidros tipo 2 e tipo 3 podem ser usados quando o produto possui um veículo não aquoso ou quando o período de contato com o veículo aquoso é pequeno, bem como pós-secos, igual os casos dos pós-liofilizados, que só vão ser reconstituídos imediatamente antes da utilização, né? Então, o vidro tipo 1, que é o de maior resistência hidrolítica, ele pode acondicionar, mantendo a estabilidade da forma farmacêutica, medicações parenterais que contenham veículos aquosos. A resistência hidrolítica do 2 e do 3, ela não é tão elevada quanto a do 1. Então, eu posso acondicionar uma medicação parenteral no vidro do tipo 2 e 3, caso, né, ele utilize um veículo oleoso, por exemplo, que não seja aquoso, ou quando eu não tenho a solução já pronta para ser administrada. Eu tenho um pó, por exemplo, liofilizado, em que eu vou adicionar a água para injetáveis apenas no momento em que for ocorrer a aplicação da medicação. Porque o tempo que a água vai estar ali não é o suficiente para que a composição do vidro 2 e 3 possa sofrer interações químicas e levar a alguma alteração da medicação, tá? Via de regra, para que você não tenha preocupação, o melhor vidro, independente do tipo de medicação parenteral, e principalmente, né, se ela for endovenosa ou intravascular, é o vidro tipo 1, porque ele tem alta resistência química, então ele é o mais inerte quimicamente. Ele é o que menos vai sofrer interação com os componentes da medicação, tá? Então, entram aí na constituição dos frascos ampola e das ampolas, né? O frasco ampola, ele tem, além do frasco de vidro, uma tampa de borracha selado com um material metálico. O recipiente escolhido para determinada preparação deve ser de forma a que as matrizes do material de vidro não liberem substâncias em quantidade suficiente para afetar a estabilidade da preparação ou apresentar um risco de toxicidade, né? É o que justifica o fato de utilizar apenas o vidro tipo 1 para as formulações por via endovenosa ou intravascular. Por quê? Porque por ele ter a maior resistência química, ele é o que menos vai reagir com a forma farmacêutica, sem ter risco de gerar subprodutos que venham a apresentar toxicidade para o organismo, né? E também, mesmo que ele não leve a um risco de toxicidade, mas que ele não leve a um desdobramento
da molécula terapeuticamente ativa do insumo farmacêutico ativo do medicamento, diminuindo a sua eficácia terapêutica. Nós temos um quarto tipo de vidro, que é o NP, né? Ou não parenteral, aqueles frascos, né? Ou potes de vidro que vão ser destinados a condicionar soluções orais ou soluções de uso tópico, por exemplo. É o vidro NP, ele é não parenteral. Ele é um vidro alcalino, a sua constituição também é semelhante ao do tipo 2 e 3, sódico-cálcico, de resistência hidrolítica baixa, então ele reage facilmente, né, com a água presente nas formas farmacêuticas, e por isso que ele é destinado a soluções de uso oral ou tópico, né, porque a de uso oral ela não entra em contato direto com a corrente sanguínea, e a tópica é com a pele, né. O ensaio de especificação farmacopeica, descrito na farmacopeia, para o controle de qualidade desse tipo de vidro é o ensaio em frasco moído, com alcalinidade de 15 ml de ácido sulfúrico 0,01 molar, tá? Indicado ao condicionamento de produtos não parenterais. Então, eu nunca vou ter num vidro do tipo NP uma medicação intramuscular, intradérmica, subcutânea, quem dirá endovenosa, tá? Então, apenas para uso tópico e oral. Esses vidros eles podem ser de cor âmbar, que acaba protegendo a forma farmacêutica da luz, né? Ou transparentes mesmo. O recipiente escolhido para determinada preparação deve ser de forma que as matrizes de vidro não liberem substâncias em quantidade suficiente para afetar a estabilidade da preparação ou o risco de toxicidade. Isso é o mesmo que a gente disse e é válido também para o vidro tipo 1, 2 e 3, né? Ele tem baixa resistência hidrolítica. Então, ele apresenta uma capacidade de reação, né? Porque ele não é tão resistente quimicamente como o vidro tipo 1, mas ainda assim não o suficiente para gerar produtos que afetem a eficácia terapêutica da formulação ou que tenham algum risco de toxicidade, né? A resistência hidrolítica dele é mais baixa, por quê? Porque ele acondiciona produtos de uso tópico ou oral. O tópico é na pele, o oral vai passar por todo o trato gastrointestinal. Então, ali, esses produtos eles podem ser inativados pelo pH ácido, quando sofrem um metabolismo de primeira passagem, né? Agora, vidro tipo 1, que é endovenosa, é direto na corrente sanguínea. Isso aí são segundos para exercer o efeito. Então, isso tem que estar num vidro, né, que é o tipo 1, de alta resistência química, térmica e hidrolítica. Um outro tipo de material de acondicionamento, lembrando, acondicionamento é um material de embalagem que recebe, que armazena, que está em contato direto com a forma farmacêutica, com o medicamento, né? Ou seja, que acondiciona. O material de acondicionamento é o material de embalagem que acondiciona o medicamento, que recebe, que armazena ele, né? Porque material de embalagem envolve não só o material que acondiciona o medicamento, mas também os de cartonagem, os de rotulagem e bulas também são considerados materiais de embalagem. Então, os plásticos, né? Os frascos, os potes, as bisnagas plásticas, né? O plástico do blister, né? Que forma uma bolha de ar para condicionar a cápsula comprimida e é selada com um metal, um alumínio, por exemplo, né? Eles podem ser de diferentes composições, né? Assim como nós vimos que nós temos o vidro de borosilicato, que é o tipo 1, tipo 2, 3 e não parenteral, sódico cálcico, né? Nós temos aqui os polímeros de polietileno, polipropileno, politereftalato de etileno, que são os frascos do tipo PET, né? Cada um deles com especificações farmacopeicas de composição, inclusive espectros de absorção diferentes de um para o outro. Olha lá, os materiais de plástico são identificados e caracterizados por espectroscopia de infravermelho. Então, nós temos especificações e técnicas farmacopeicas para determinação da composição do material de acondicionamento. Isso também é controle de qualidade, tá? O grau de verificação baseia-se no contato direto ou não com o medicamento e o risco baseia-se na via de administração. A mais preocupante é a
endovenosa ou intravascular. Por isso que é o ouvido tipo 1. Né? Nunca que você vai ver um medicamento por essa via de administração num frasco plástico, por exemplo. Os componentes plásticos utilizados para produtos de alto risco, né, como aqueles destinados à inalação, até preparações parenterais, desde que elas não sejam endovenosas, né, são testadas utilizando testes biológicos, como ensaio de pirogênio, aqueles capazes de induzir a febre, né, ou infecção, por exemplo, de métodos de teste. Os materiais de embalagem plástico, né, que vão acondicionar produtos parenterais, devem cumprir requisitos de testes biológicos e testes físico-químicos, né? São fornecidas normas para recipientes de polietileno utilizados para embalar formas farmacêuticas orais secas, não destinadas para constituição em solução. Então, o primeiro tipo de plástico que a gente tem são os polietilenos de alta e baixa densidade. Geralmente são esses, né, de branco-leitosos, né, polímeros de cadeia longa, sintetizados sob condições controladas de calor e pressão, com auxílio de catalisadores, e a partir de, no mínimo, 85% de etileno, né, e 95% de olefinas, que são as substâncias que entram na sua composição. Formando frascos, que é muito comum acondicionar cápsulas, por exemplo, né? Potes para acondicionar cremes, bisnagas também, muito utilizadas para o acondicionamento de formas farmacêuticas semissólidas, como pomadas, né? A gente distingue o polietileno de alta e de baixa densidade devido ao valor da densidade mesmo, né? O polietileno de alta densidade, ele vai ter uma densidade, a relação lá entre massa e volume, com diz respeito à composição de sua constituição, entre 0,941 e 0,965 gramas por centímetro cúbico. De baixa densidade, olha lá, o valor é menor, né? O intervalo dele, o maior intervalo, 0,940, está abaixo. O maior intervalo de baixa densidade está abaixo do menor valor para o de alta densidade. Um outro tipo de polímero plástico utilizado na constituição, né, de materiais de acondicionamento é o polipropileno. Né? São polímeros de cadeia longa, sintetizado com auxílio de catalisadores sob condições controladas de calor e pressão. O polipropileno é aquele plástico muito comum de ser utilizado na composição de picetas, né, para condicionar a água destilada, água deionizada. São resinas de polipropileno, tá? Então, espectro no infravermelho distinto das resinas de polietileno e propriedades térmicas características. Por isso que existe um controle de qualidade para o material de acondicionamento com especificações farmacopeicas, inclusive quanto ao espectro de absorção no infravermelho, que vai caracterizar o polímero, a resina constituinte daquele plástico como sendo de um tipo ou outro, né? Ele não pode vir um plástico como se fosse polipropileno, e a hora que você vai fazer o espectro de absorção no infravermelho, ele tem picos característicos do polímero de polietileno. Dentre os materiais plásticos, o mais utilizado são os frascos do tipo PET, né? O PET são resinas de tereftalato de polietileno, tá? São polímeros cristalinos de cadeia longa, preparados pela condensação de etileno-glicol com dimetiltereftalato ou ácido tereftálico. Por isso, resina de tereftalato de polietileno. Tá? Eles podem ser brancos ou coloridos, transparentes. Isso aí vai depender, né? Se forem branco-leitosos, utilizou um agente opacificante misturado a essas resinas, tá? Tem-se também os plásticos de resina de politereftalato de etileno-glicol. Você tem o PET, resinas de tereftalato de polietileno, e o PETG, que é o tereftalato de polietileno-glicol, né? Muito úteis para embalar formas farmacêuticas de uso oral, líquidas,
né? Principalmente soluções ou também suspensões. Podem ser transparentes, branco-leitosos ou coloridos, utilizados também, né? No caso de composição de borrifadores, por exemplo. E podem vir na cor âmbar também, e aí eles acabam, de certa forma, protegendo da incidência de luz. Assim como a gente tem os vidros âmbar, esses plásticos também do tipo PET podem ter essa coloração escura âmbar. Além de vidro e plástico, como material de acondicionamento de medicamentos, a gente pode ter metal. No grupo dos metais, a gente tem principalmente o estanho e o alumínio. Então, entre os metais mais utilizados estão os tubos de estanho e alumínio. Ambos são leves, maleáveis, né? Então, o que permite a eles serem moldados numa forma desejada. A impermeabilidade é importantíssima para evitar a penetração de água ou qualquer outro tipo de substância na forma farmacêutica. Apresentam boa plasticidade, essa capacidade de moldar, né? Boa proteção contra a luz, importantíssimo para fármacos ou para fármacos que se degradam na presença de luz, né? No caso dos termossensíveis. Tem boa resistência térmica, são inodoros, não são tóxicos e podem ser moldados facilmente. O estanho, ele acaba onerando um valor maior para o material de acondicionamento, tá? Entretanto, ele é mais caro porque ele é quimicamente mais inerte do que o alumínio. Então, no caso do alumínio, por ele também ser mais sensível à catálise oxidativa, o ideal é que se use tubos de alumínio revestido. Então, a maioria dos tubos de alumínio eles precisam ser revestidos com vernizes para eu equilibrar essa sua capacidade de reagir quimicamente ser menos resistente do que o estanho, tá? Então, por vezes, na maioria das vezes, os tubos de alumínio são revestidos com vernizes, tá? Por quê? Porque ele sofre catálise oxidativa mais facilmente do que o estanho. Então, para compensar, né? Se ficar muito oneroso desenvolver o material de acondicionamento de estanho, para compensar essa maior propensão, né, à oxidação, à catálise oxidativa, ou por ser menos quimicamente inerte do que o estanho, reveste-se a parte interna dos tubos de alumínio com verniz. São amplamente utilizados na dispensação de formas farmacêuticas semissólidas. Inclusive, a gente estudou na última aula, né? Pomadas, cremes. Se utiliza muito esses tubos de alumínio revestido. Pastas, né? Professor, borracha é um tipo de material de acondicionamento? Não especificamente ou unicamente como um constituinte por total de um frasco, ou de um pote, ou de uma bisnaga, ou de uma ampola, né? Os principais são vidro, plástico e metal. A borracha, ela só entra na composição de tampas mesmo. Principalmente de quê? De frascos ampola, que são de vidro e que vão acondicionar formas farmacêuticas parenterais, né? Então, são hidrocarbonetos polimerizados de origem natural ou sintética, empregados na vedação de frascos, né? De acordo com o tratamento dado, as borrachas podem apresentar como características elasticidade, resistência térmica e mecânica. A composição complexa das borrachas, isso aí deve ser levado em consideração se é uma de origem natural ou sintética, no estudo do desenvolvimento, né, farmacotécnico e no estudo do material de acondicionamento, isso deve ser levado em consideração. Porque, por exemplo,
dióxido de estanho e zinco, se estiverem na composição da borracha, eles atacam o anel beta-lactâmico. E os beta-lactâmicos são antimicrobianos em que a presença desse anel é essencial para a sua eficácia terapêutica. Então, se atacar esse anel beta-lactâmico, você afetou por completo a eficácia terapêutica do antibacteriano, tá? Elas podem absorver conservantes, e aí propicia a proliferação de bactéria e fungo na formulação, antioxidantes, não vão dar estabilidade química e não vão impedir a oxidação da forma farmacêutica, né? Então, isso acaba interferindo muito na estabilidade da formulação. Então, tudo isso deve ser levado em consideração. Então, a maior aplicabilidade da borracha é na vedação de frascos, né, de produtos injetáveis, de doses múltiplas, porque a borracha é o material mais adequado que permite a perfuração pelo bisel da agulha, né, com sucessivas porções do medicamento destinado à administração parenteral, sem alterar a concentração, qualidade ou pureza das porções restantes. Então, quando o bisel da agulha ele faz a remoção, a retirada aqui de parte, né, porque no caso é de doses sucessivas, da forma farmacêutica, a retração dessa borracha, o fechamento dela, o polímero constituinte, os hidrocarbonetos constituintes dela, permite com que não haja penetração de ar ou de qualquer outro tipo de substância, tá? Então, é muito comum ela vir na vedação dos frascos ampola, e aí, geralmente, você tem aqui, selando as tampas de borracha, um material de alumínio, na verdade, também, não é só a borracha, né? Você sela com alumínio, invasa com a borracha e sela com alumínio. Existem algumas que têm uma abertura lateral, que são aquelas que vão em frascos ampolas para o preparo de pós-liofilizados, né? Então, na liofilização, a gente tem um congelamento da água, do pó, e a água ela sofre sublimação, ela passa do estado sólido para o gasoso. E aí você precisa dessas aberturas laterais para a sublimação da água, para que ela possa, do estado sólido, né, de gelo, sublimar, passar pelo estado gasoso e sair do frasco ampola. E aí é passado sob essa abertura uma atmosfera de nitrogênio para retirar ali a presença do oxigênio e evitar reações de oxidação e manter mais ainda a estabilidade daquela formulação para que então o frasco ampola seja vedado por completo e selado, né, com um revestimento de alumínio aqui. Assim, ó. Deixa eu ver se tem aqui. Fecha com a borracha, veda com alumínio. É muito comum que se leia na literatura, e isso é muito comum também em algumas questões de avaliações e concurso, a classificação dos tipos de embalagem, tá? E aí, no que diz respeito à classificação desses tipos de embalagem, a gente tem o que a gente chama de embalagem primária, embalagem secundária e embalagem terciária. A embalagem primária é o material de acondicionamento propriamente dito. É a embalagem que armazena, que recebe a forma farmacêutica, que tem contato direto com o medicamento, tá? Então, é o blister, é o frasco, é a bisnaga, é a ampola, é o frasco ampola, é o pote, tá? O material de embalagem que envolve a embalagem primária, que está em contato com a embalagem primária, mas não em contato direto com a forma farmacêutica ou medicamento, é a embalagem secundária.
As caixas de papelão, principalmente, né, que vão ser responsáveis pelo transporte da embalagem primária e secundária, que na verdade o termo mais correto hoje nem é embalagem terciária, mas sim a caixa de embarque, né, o material de cartonagem, por exemplo, caracteriza a embalagem terciária. Então, ó, os blisters, os potes, as bisnagas, os frascos, as ampolas, se estão em contato direto com a forma farmacêutica, se acondicionam a forma farmacêutica, é a embalagem primária. A secundária é a que está em contato com a embalagem primária, né? Ou envoltório intermediário, e ela vai poder conter uma ou mais embalagens primárias. O material de cartonagem, a caixa de embarque para transporte, é a embalagem terciária. Então, olha lá, ilustrando melhor, embalagem primária, secundária e terciária. Embalagem primária é a que mantém contato direto com o medicamento, que acondiciona, que recebe, que armazena a forma farmacêutica. A secundária é a embalagem que está em contato com a embalagem primária, né? Pode conter uma ou mais embalagens primárias e ela não entra em contato, ela não recebe, ela não armazena diretamente a forma farmacêutica, ou medicamento, tá? A embalagem de transporte, que contém embalagem primária e secundária para que haja melhor capacidade de condução, né? Geralmente representada por caixas de papelão, que é o exemplo mais comum, a caixa de embarque, que é o nome mais correto para embalagem terciária. No que diz respeito ao material de embalagem primária, que na verdade é o material de acondicionamento, a gente viu que basicamente, né, elas podem ser formadas ou constituídas por vidro, por plástico ou então por metais, né? Pode-se ainda ter borracha, mas borracha só na vedação de frasco ampola que vinculam, né, formulações parenterais. Alguma dúvida, pessoal, sobre material de embalagem e acondicionamento? Ah, professor, até mais fácil que ele da primeira aula. Como eu disse, na verdade, até no que diz respeito às diferentes disciplinas de tecnologia, a 1 ela é a mais densa, ela é a mais pesada, ela que tem mais características. E aí, de acordo com que você vai progredindo no conteúdo na própria tecnologia farmacêutica 1 e principalmente passando para 2 e para 3 nos próximos semestres, o conteúdo, por incrível que pareça, ele fica de mais fácil entendimento. A parte introdutória ela é a mais pesada, curiosamente, tá? Se não tiver nenhuma dúvida, pessoal, eu vou finalizar a gravação, mas eu preciso dar um recado para vocês da próxima aula. Eu peço que vocês não saiam da sala, tá bom? Obrigado pela atenção, fiquem com Deus, bom final de semana, se cuidem e até nossa próxima aula.